Então, vamos lá. Relação entre a água e o ser humano. Bom, faz alguns dias que nós já vamos trabalhando com água, né? Faz alguns dias que a gente já tem falado da importância da água, do quanto nós precisamos da água para viver, do quanto a água tem funções fundamentais na nossa vida. Falamos também da qualidade da água. Falei para vocês que a água tem que ser insípida, tem que ser inodora e ela tem que ser incolor. Além disso tudo, a água tem que ser tratada. E hoje nós vamos abordar esse tema, o tratamento da água, tá? Bom, antes da gente chegar lá na parte do tratamento da água, o que a gente utiliza na água no dia a dia? Nós utilizamos água na agropecuária, né? Os animais precisam tomar água, as plantações precisam de água, utiliza água para passar agrotóxico, utiliza água para lavar maquinário. Então, utiliza muita água na agropecuária. Cerca de 69% para ser mais preciso, tá? A gente utiliza também a água no nosso uso doméstico, né? Para tomar banho, escovar os dentes, lavar a louça, limpar a casa. E esse consumo de água que o ser humano utiliza no uso doméstico equivale a cerca de 10% do consumo de água da população. E ainda tem o consumo de água para as indústrias. As indústrias também utilizam a água para toda a sua produção, independente de qual for a indústria, tá? E esse consumo industrial chega a mais ou menos a 21% do uso total de água no mundo, tá? Então, a água, ela é captada por uma série de etapas de tratamento, que a gente chama de estação de tratamento de água, tá? Para tornar própria para o consumo. Na nossa cidade, nós não temos estação de tratamento de água com várias etapas. Por que nós não temos esse tipo de estação de tratamento de água? Porque a água que nós consumimos aqui em Chapadão do Sul, ela vem direto de um aquífero. Como ela vem direto de um aquífero, ela já vem boa para o consumo. Ela só precisa ser adicionado cloro, um pouquinho de flúor e já pode ser distribuída para toda a cidade, tá? Antes de ser devolvida para a natureza, depois que a gente utiliza tudo, essa água ela deve passar por uma estação de tratamento de esgoto, tá? Na qual ela vai ser o quê? Descontaminada e daí não vai causar nenhum dano no meio ambiente, não vai poluir os rios, não vai poluir os lagos, enfim, tá? Então, isso é o que a gente tem de consumo diário da nossa água. Bom, para que a gente utiliza, então, a água no nosso dia a dia? Você utiliza a água para se hidratar, não é verdade? Nós temos que tomar quantos litros de água, mais ou menos, por dia? Quem sabe me dizer essa média de água que a gente tem? 2. Mais ou menos 2 litros de água, para mais, tá? Para mais. Então, é importante que a gente tenha um consumo diário de água bastante relativo aí. Outra coisa, a gente toma banho? Não toma? Nós escovamos os dentes, lavamos a louça, limpamos a casa, lavamos a roupa. Então, a gente utiliza a água a todo momento. Imagina você abrir a torneira da sua casa e não ter água. Como é que a gente faz? A gente não vive sem água, né? Então, infelizmente no Brasil ainda há populações que vivem sem água, tá? Bom, nós já estudamos lá atrás também que a maioria das civilizações, elas originaram-se ao redor de grandes rios, não vimos? Lembram que nós falamos disso? Da civilização chinesa, da civilização inca, da civilização egípcia. Todas essas civilizações, elas se originaram ao redor de grandes rios, né? Então, agora, abram para mim lá na página 149, para vocês acompanharem como que ocorre o tratamento de água numa estação de tratamento de água, numa ETA, tá?
Abram para mim na página 149. Todos estão aí na página 149? Processo de estação de tratamento de água? É a página 149, Cecília. Bom, as estações de tratamento de água, ETA, em geral, são empresas responsáveis pelo abastecimento da água das cidades, tá? A água ela vai ser captada em mananciais superficiais, como um rio, um lago, uma represa, ou subterrâneo, como é o caso de poços, tá? Para que se torne potável, a água captada dos mananciais superficiais passa por diversas etapas de tratamento. Então, por que na nossa cidade não passa por diversas etapas de tratamento? Porque nós não captamos água de mananciais superficiais. Nossa água aqui não vem de represa e não vem de rio. A nossa água aqui vem de poços subterrâneos, que é um aquífero. Não vou lembrar agora qual é o aquífero que passa aqui por baixo da gente, que é por onde vem a captação, tá? Então, o que acontece? Nas grandes cidades, normalmente, essa água é captada de uma represa. Então, através de bombas, tá? E de canos, a água vai ser captada dessa represa. E essa água que é captada da represa, ela vem com sujeira, com partículas sólidas, enfim. Aí essa água chega na ETA, que é a Estação de Tratamento de Água. Quando ela chega lá na ETA, ela vai ser armazenada em um tanque, tá? Nesse primeiro tanque, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer a desinfecção e também a coagulação. Como assim? Eles vão colocar, nesse primeiro tanque, eles vão adicionar cloro, sulfato de alumínio e às vezes adicionam aí alguma base, alguma coisa assim, só para fazer o quê? A coagulação das partículas sólidas. O que é isso? Essas partículas sólidas que estão dissolvidas assim na água, quando adiciona esses produtinhos, principalmente o sulfato de alumínio, o que acontece? Esse produto, ele tem a capacidade de pegar todas as partículas e formar floquinhos, tá? Então, quando forma esses floquinhos, essa sujeira... Ó, Yudi, pode ir grifando sim, essa parte é bastante importante. Esses floquinhos que ela vai formar, vai fazer o quê? Vai carregar a sujeira e se a gente deixar o tanque bem quietinho, essa sujeirinha vai para baixo, ela afunda. Olha que legal. Então, captou a água lá do rio, tá? Essa água veio suja, chega no primeiro tanque, onde é adicionado cloro e sulfato de alumínio. Aí vai ocorrer o que eu falei para vocês, que é a desinfecção, ou seja, mata alguns organismos microscópicos e também vai ocorrer a coagulação, que é quando o sulfato de alumínio vai grudar todas as sujeirinhas e vai formar floquinhos. Aí a água vai ser transferida para um tanque de floculação, tá? O que vai acontecer nesse tanque de floculação? Então, essa água vai ficar ali sob agitação para que forme, para pegar o maior número de floquinhos possível de sujeira, tá? E aí vai ser transferida para um tanque de decantação. O que acontece no tanque de decantação? Até agora a água estava em movimento. No tanque de decantação, não. A água vai ficar bem quietinha, bem paradinha. Para quê? Para que essa sujeira, que é mais densa que a água, afunde, decante. Então, aí ela vai sedimentar todo lá no fundo do tanque. Agora, o que vai acontecer? Essa água está praticamente limpa, tá? Por quê? A sujeira está toda no fundo, mas ainda pode ter partículas que a gente não consegue ver. Então, essa água que foi para o tanque de decantação vai para um filtro de cascalho e areia. Aí, esse filtro de cascalho e areia vai reter todas as impurezas que ainda existiam nessa água, tá? Depois que essa água passa pelo filtro, ela é canalizada para um outro reservatório. Agora está quase pronta, está quase chegando na nossa casa. Então, ela vai ser canalizada para um outro reservatório, onde vai receber mais cloro. Por quê?
para matar todos os micro-organismos mesmo, para não ficar nenhum protozoário, para não ficar nenhuma bactéria, para não ficar nada vivo. E depois que ela faz, então, esse último tratamento, adiciona também flúor, porque os nossos dentes precisam desse flúor para se manter saudável, tá? Então, nesse último tanque aconteceu a cloração e a fluoração, aí ela está pronta para o consumo. Aí ela vai ser encaminhada para os reservatórios e depois vai ser distribuída para as nossas casas. Olha que função que é tratar a água, né? É muita coisa para fazer com que a água chegue na nossa casa de maneira incolor, insípida, inodora e tratada. Olha só como que é difícil a gente conseguir água potável. Porém, vamos só relembrar que na nossa cidade a água não passa por essas fases que eu falei para vocês, porque a nossa água vem direto de um aquífero, certo? Dúvidas nessa parte que eu falei para vocês aí? Professora, Oi. professora, eu não sei se é na matéria, mas o que é um poço artesiano? Poço artesiano é onde retira a água de um lençol subterrâneo, de um lençol freático ou de um próprio aquífero mesmo. Então, eles fazem uma perfuração bem grande, de vários metros, até atingir essa água subterrânea. Ah, tá. Tá? Normalmente, nas fazendas, tem esses poços. Ah, tá. Entendi. Dúvidas? Perguntas? Tranquilo? Posso continuar? Ok. Então, vamos lá para a página 150 agora. Todo mundo abre lá na página 150? Posso continuar? Tá ok? Nenhuma dúvida? Tá. Então, nós temos algumas formas de captar água, tá? Por quê? A gente não vive sem água, como nós já falamos no comecinho da aula. Então, a água subterrânea, ela é captada por meio de poços. Olha lá, ó, que o Fernando acabou de perguntar pra gente, tá? Por terem passado por um lento processo de infiltração pelo solo e pelas rochas dos aquíferos, as águas subterrâneas geralmente são de boa qualidade, ok? Estando menos suscetíveis à contaminação do que as águas superficiais. Isso é fato, elas estão protegidas lá no subsolo, né? E elas já passaram por um filtro natural, que é o processo de infiltração. Por isso, elas não precisam passar por todas essas etapas de tratamento que a gente viu lá atrás. Então, essas águas que é coletada diretamente dos poços, elas não precisam passar por essas etapas de tratamento, que é o que acontece aqui na nossa cidade, ok? No entanto, as águas subterrâneas podem ser contaminadas se haver uso inadequado do solo, tá? Caso haja uma infiltração de agrotóxicos, ou se tem um lixão próximo, o chorume pode infiltrar, tá? Então, isso são tipos de contaminação que pode chegar até o lençol freático. Então, por essa razão, é importante que a água seja analisada em um laboratório para saber se ela é realmente potável ou não. O que é uma água potável mesmo? Uma água que é insípida, incolor e inodora. E seja livre de micro-organismos, tá? Então, é fundamental também que ela seja desinfectada, tá? Por meio da adição do cloro e filtrada antes de chegar nas residências. O que é importante? Na fazenda, eu sei que normalmente a gente usa os poços artesianos e lá a gente não faz esse processo de tratamento. Então, é importante que a gente ainda ferva a água ou passe por um filtro antes de consumi-la, tá? Inclusive na nossa cidade, porque também a gente não sabe como que está todas as tubulações da cidade para saber qual que é a qualidade que está chegando na torneira da nossa casa. Então, por isso que é importante filtrar ou ferver a água, tá bom? Existe também as cisternas, tá? Que são tanques para armazenamento da água da chuva. Principalmente em regiões mais secas, que não chove muito durante o ano, é utilizado as cisternas. Então, a água da chuva cai dos telhados e é coletada por meio de calhas direcionadas para o interior das cisternas.
podendo ser utilizado nas épocas de secas daí, tá? A prática de implantação dessas cisternas residenciais vem ganhando muita popularidade nos últimos anos. Por quê? Existem vários modelos de cisternas que podem ser adaptados de acordo com o espaço da casa e também característica do clima da região. De maneira geral, a água das cisternas não é potável, tá? Porque a água da chuva já tem a contaminação da atmosfera, cai no telhado, enfim. Então, ela necessita de um tratamento antes de ser consumida, tá? Então, ela precisa ser tratada antes de ser consumida. Tranquilo? Tranquilo até agora? Posso continuar? Sim? Ótimo. Então, vamos lá para a página que tem a imagem da estação de tratamento de esgoto. Abram para mim na página 152. Na nossa cidade, eu acho que não é toda cidade que tem rede de tratamento de esgoto ainda, né? Acho que ela está em fase de construção. Então, vamos lá, ó. O que acontece depois que a gente utilizou essa água, que é essencial para a manutenção da vida, tá? Antes de ser tratado, o esgoto passa por grades para retirada de resíduos sólidos, tá? Então, essa água ela vai passar por uma gradinha para ficar os resíduos maiores, porque tem gente que joga muita coisa dentro joga muito lixo na cidade e acaba indo para o esgoto. Garrafa PET, às vezes até sofá, eu já vi chegar em esgotos, tá? Aí, depois que esse esgoto retém essas partículas maiores, a parte líquida do esgoto vai ser transportada para uma caixa que retira toda a areia, que retira toda a terra, ou seja, as partículas sólidas contidas nessa água, tá? Então, vai ocorrer aquele processo de decantação. Depois que ocorreu isso, o esgoto passa por diversos tanques para decantar o máximo de sujeira possível. Então, esse esgoto fica bem quietinho, até que toda a sujeira que está em suspensão vai descendo para o fundo dos tanques, tá? Aí, o que a gente tem? No esgoto, também vai ter coisas gordurosas, porque a gente lava a louça e vai substâncias gordurosas para o tanque. O óleo não afunda, ele boia, não é verdade? Então, os óleos e as gorduras são retirados da superfície, enquanto as partículas mais densas vão estar afundando, tá? Depois que fez tudo isso, retirou as partículas grandes, retirou a areia, retirou as partículas que a gente quase não enxerga, retirou o óleo e a gordura, aí a água vai ser enviada para um tanque de areação, onde recebe gás oxigênio, tá? Para quê? Para que os micro-organismos, como as bactérias e os fungos, comecem a se multiplicar e decompor o que era matéria orgânica. Então, aí vai ficar por conta dessas bactérias, desses seres microscópicos, terminar de limpar a água. Para quê? Para que depois que elas fizerem todo esse processo, vai para um outro tanque, onde vai ocorrer o sedimento dessa matéria orgânica que foi decomposta pelas bactérias, tá? E só depois que essa água está totalmente tratada, que ela pode ser enviada de novo para um manancial, para um rio, para um lago, tá? Para não ter prejuízo ambiental. Então, a água para chegar na nossa casa passa por várias fases de tratamento, assim como depois que ela sai da nossa casa, para ser devolvida na natureza, também passa por várias fases de tratamento, tá? Por isso que é tão importante uma rede de esgoto, de tratamento de esgoto, tá? E o que nós temos ainda na nossa cidade, eu tenho certeza, tá? Porque na minha casa tem uma fossa séptica no quintal. São as fossas sépticas. Então, em locais em que não há sistema de coleta de esgoto, por isso que eu estou falando que a nossa cidade não é toda cidade que tem essa coleta de esgoto ainda, tá? Principalmente as chácaras, as fazendas, na zona rural, tá? Uma alternativa são as fossas sépticas. O que elas são? Elas são compostas por um tanque com parede impermeável, onde fica enterrado no solo e recebe todo o esgoto doméstico.
Então, a descarga da sua casa vai para dentro da fossa, os resíduos das pias, dos tanques, vai para dentro da fossa, a água da máquina de lavar vai para dentro da fossa, tá? E o local de implantação dessa fossa deve ser pelo menos 20 metros de distância de qualquer fonte de água. Então, não pode estar próximo de nenhum lençol freático, porque se essa fossa rachar, ela pode infiltrar no solo e provocar danos nas águas subterrâneas, tá? Tranquila essa parte que a prof falou para vocês? A professora precisa grifar ali? Olha, vocês já podem ir grifando o que eu falei das partes principais, tá? Porque é importante depois para vocês estarem estudando para a prova. Pode? Pode. Ok. Tá? Essa parte do tratamento de água e de esgoto, eu aconselho a vocês a grifarem os textinhos que tá aqui na imagem, tá vendo? Assim como na parte do tratamento de esgoto. Tem vários textinhos na imagem que são explicativos. Então, é melhor vocês grifarem essa parte, tá? Pessoal, então agora que a gente terminou os primeiros módulos desse capítulo, tá? Então, nós falamos um pouquinho da relação entre a água e o ser humano, nós falamos um pouquinho da água e o destino dessa água consumida, nós relembramos para que a gente utiliza a água, nós relembramos que as civilizações antigas se originaram ao redor de grandes rios, falamos dessas formas de captação, principalmente que pode ser por poços ou por cisternas. Então, nós fizemos os módulos 39, 40 e 41. Agora, vocês vão fazer para mim de tarefa, nesse momento, tá? Os módulos 39, 40 e 41, que estão nas páginas 160, 161 e 162, certo? Estamos entendidos? Sim. Sim? Todo mundo? Então tá ok. Pessoal, vou fazer um print, só porque agora tá bastante gente aí para eu conferir a chamada, tá bom? Posso fazer um print de vocês aí? Aê, Davi. Sim, prof, bom. aqui, ó. Calma aí. Aê, pô. Aê, Otávio, muito bem. Muito bem, Eduardo. A Cecília estudando. Maria Clara, uma pose super chique, bailarina, né? Então, deixa eu... Aí, Luan, muito bem. 1, 2, 3 e... Só para eu conferir depois a chamadinha de vocês lá no grupo, ok? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Aproveitem para estar perguntando agora. Não, prof, eu não tenho. Eu tô Ótimo, limpo. Eduardo. Até porque essa matéria ela não é muito complexa. E a gente está falando de água já faz bastante tempo, né? Então, a gente já vem trabalhando a água faz bastante tempo. Então, vocês vão fazer... Oi. Quem falou, prof? Professora. Oi. Davi. Pode falar, Davi. Esse aqui tem que te entregar nessa aula? Sim, dá tempo de me entregar nessa aula, porque ainda é 8h15 e a gente tem meia horinha de aula. Então é para fazer até o exercício 8? Isso. Vocês vão fazer lá a página 160, 161 e a página 162, tá? Para vocês fazerem os exercícios de escrever, pessoal, apontem os lápis de vocês, porque às vezes vocês escrevem com a ponta muito grossa e eu não consigo ler as respostas depois, tá? Prof, é porque eu uso a lapiseira, só que aí ela tem uma pontinha pequenininha, só que ela some toda hora, por causa que meu grafite sai e vira Mas caprichem lá na letrinha de vocês, tá? A Luciana já passou para vocês o acesso da plataforma ou ainda não? Não? Então daqui a pouco... Não sei nem que plataforma é, prof. Daqui a pouco ela vai ensinar vocês a mexer na plataforma e aí vocês vão começar a mandar essas atividades lá na plataforma, tá bom? A hora que vocês... Ô, prof, então é da página 161 a 162? 160 a 162? Isso, tá?
Pessoal, caprichem na letra, não façam com pressa, tá? Façam com bastante cuidado para vocês não fazerem erradas perguntinhas. Vão relendo o texto, tá bom? E qualquer dúvida vocês vão me chamando. Só me enviar as fotinhas, não esquece de colocar o nome de vocês, tá? Porque às vezes eu não consigo conferir nesse momento. Prof, Fica perdida lá, eu não sei quem que me enviou, tá? Oi, Hilary. pode mandar em PDF? Ótimo, melhor ainda se você mandar em PDF. Tá? Se vocês quiserem mandar em PDF, é só vocês abaixarem um programinha, um aplicativo no celular de vocês. Eu uso um aplicativo que eu vou mostrar aqui para vocês. Acho que não dá para ver, não sei se dá. Esse aqui, ó, tá vendo? Adobe Scan, esse verdinho aí. Aí vocês vão escaneando as apostilas de vocês, aí manda tudo num arquivo em PDF. Quem quiser fazer assim, melhor ainda, fica mais fácil para a prof estar visualizando. Tá bom? Combinado? Até a próxima aula. Até a próxima aula. Então tá bom. Até a próxima aula, Prof. Tchau. Eu vou postar eu vou subir essa aula no YouTube, já eu posto ela no grupo de vocês, tá bom? Então tá bom. Beijos, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.